Ouça a voz de Santo Antônio. Ele vai ajudar você hoje. Quando algo desaparece da sua vida, a primeira reação costuma ser acreditar que se trata de um simples esquecimento ou de um descuido cotidiano. No entanto, dentro da tradição espiritual e na experiência acumulada ao longo de séculos, nenhuma perda verdadeira acontece sem carregar um significado profundo. O que sai do seu campo de visão, do seu controle ou do seu alcance, pode estar revelando uma mudança interna que você ainda não percebeu. Algo se deslocou dentro de você, e esse deslocamento cria um ponto de vulnerabilidade que se manifesta na forma de uma perda concreta. Quando se entende essa ligação, o desaparecimento deixa de ser apenas um incômodo e passa a ser um sinal. Aquilo que some pode estar revelando que sua atenção se fragmentou, que suas prioridades se dispersaram, ou que você permitiu que emoções não resolvidas ocupassem espaço demais na sua consciência. A perda funciona como um reflexo daquilo que você não percebeu que estava escorregando silenciosamente da sua vida. O objeto, a oportunidade, ou até a tranquilidade que se perdeu, não representam apenas ausência, representam um convite para reorganizar o que está desalinhado. Esse é o terreno onde a intercessão de Santo Antônio se mostra mais poderosa, porque ele não atua apenas na devolução do que desapareceu, mas também na reordenação da sua clareza interior. Ao longo da história, homens e mulheres de fé perceberam que as perdas se tornavam mais frequentes quando estavam desconectados de si mesmos. A falta de presença, a cobrança excessiva, o acúmulo de tensões e até a falta de silêncio interior criavam pequenos vácuos que se transformavam em extravios. Quando finalmente compreendiam o processo, percebiam que o retorno do que foi perdido acontecia com velocidade surpreendente. Isso porque o reencontro não dependia apenas da busca física, mas da restauração do estado interno. Quando você aprende a enxergar esse padrão, tudo muda. O desaparecimento deixa de ser um obstáculo e se torna uma mensagem que pede compreensão. Quando essa mensagem é acolhida, a busca se torna clara, objetiva e guiada. É nesse estado de lucidez que a intercessão de Santo Antônio se manifesta com força, permitindo que o que saiu do seu caminho encontre a rota de volta. Santo Antônio é conhecido mundialmente como o santo que ajuda a encontrar o que se perdeu, mas a maior parte das pessoas desconhece a profundidade espiritual e histórica que sustenta essa devoção. Quando observamos a tradição franciscana e os registros preservados pelos próprios frades da época, percebemos que sua fama não nasceu de superstição. Ela nasceu de acontecimentos concretos que revelavam sua capacidade singular de interceder por aquilo que havia desaparecido. O episódio mais marcante envolve um livro precioso, escrito à mão, usado por ele para ensinar a palavra. Livros eram raros, custosos e carregavam valor espiritual e intelectual. Quando um noviço fugiu levando o manuscrito, não se tratava de um simples roubo, mas da perda de algo essencial para sua missão. Antônio não reagiu com indignação nem desespero. Ele se recolheu em silêncio e fez uma oração clara, direta e movida pela intenção correta. Pediu que o coração do noviço fosse iluminado e que ele devolvesse o que não lhe pertencia. Não rogou por vingança ou punição, apenas a restituição do bem que precisava ser preservado. O que aconteceu a seguir marcou a história da devoção. O noviço não apenas retornou, mas trouxe consigo o livro intacto e pediu perdão. A precisão do acontecimento impressionou a todos. A notícia se espalhou rapidamente e gerou a compreensão de que, quando Santo Antônio intercedia, aquilo que estava perdido retornava com rapidez e exatidão. A partir desse fato, formou-se um entendimento profundo. Santo Antônio não recupera apenas objetos, mas restaura a ordem espiritual rompida no momento da perda. Ele devolve o que desapareceu porque reorganiza o que estava desalinhado. Sua força não é mágica, é espiritual. Ele age no coração das pessoas envolvidas, nas circunstâncias que cercam o desaparecimento e nos caminhos que se revelam após a oração. Essa atuação precisa explica por que tantos testemunhos surgiram ao longo dos séculos, narrando retornos inesperados e exatos.
A ideia de que nada verdadeiramente seu se perde de forma definitiva ganha força especial na fé cristã. Existe uma ordem invisível que sustenta o que pertence ao seu caminho. Quando algo se afasta, isso representa um descompasso entre seu estado interior e aquilo que precisa permanecer ao seu lado. A perda é um convite para perceber onde seu foco se dispersou e onde sua conexão espiritual enfraqueceu. Quando você está desequilibrado emocionalmente, sobrecarregado de pensamentos ou imerso em expectativas, cria fissuras internas que se manifestam como desaparecimentos. Nada se perde por completo, mas tudo pode se afastar quando a mente se torna ruidosa e a alma perde seu eixo. A lei espiritual do retorno estabelece que aquilo que é parte do seu caminho permanece ligado a você, mesmo quando parece distante. Essa ligação explica por que, após momentos de recolhimento e clareza, o que estava desaparecido reencontra sua rota de volta. Santo Antônio atua exatamente nesse ponto de convergência entre seu estado interior e o movimento que permite que o retorno aconteça. Ele reorganiza a ordem espiritual rompida, trazendo entendimento, clareza e direção. Pessoas que suplicam sua ajuda com sinceridade percebem mudanças repentinas, intuições precisas e reencontros que fogem da lógica comum. É como se aquilo que se perdeu fosse atraído novamente ao seu campo de vida quando você recupera presença, foco e intenção alinhada. Essa lei explica por que tantos testemunhos relatam retornos rápidos. Não é coincidência, mas um princípio espiritual funcionando. O erro mais comum que impede a ação de Santo Antônio não está nas palavras, mas no estado interno de quem pede. Muitas pessoas recorrem a ele movidas pelo desespero e pela ansiedade, tentando recuperar algo com a mesma agitação que gerou a perda. Essa postura cria uma barreira invisível que enfraquece a intercessão. A oração nasce fragmentada quando o coração está tumultuado. Outro erro é tratar Santo Antônio como alguém que precisa ser convencido, como se a intercessão dependesse de fórmulas rígidas. A força da intercessão está na intenção, não na repetição. Muitas pessoas pedem a devolução material, mas não compreendem a origem espiritual da perda. O pedido fica incompleto quando ignora o estado interno que permitiu o desaparecimento. Há quem ore de forma automática, sem abrir espaço para ouvir. Pedem, mas mantêm tensão. A confiança é o elemento que ativa a intercessão, porque revela que você aceita a ação divina sem tentar controlá-la. Fé não se expressa em desespero, mas em firmeza tranquila. O pedido perfeito é aquele em que você reconhece a perda, compreende sua origem, aquieta o coração e apresenta sua necessidade com verdade. A intercessão não depende de técnica, mas de alinhamento. Quando esse alinhamento acontece, o retorno se torna preciso. O ritual para invocar Santo Antônio não exige elementos complexos. O que sustenta a intercessão é a clareza com que você se coloca diante de Deus. Antes de iniciar o pedido, faça uma pausa intencional. Esse silêncio estabiliza o coração e rompe o ciclo da urgência. Após esse instante, diga a Deus exatamente o que desapareceu. Nomeie o que se perdeu com precisão. A clareza organiza o caminho espiritual. Em seguida, entregue sua necessidade ao santo com firmeza tranquila. A força do pedido está na confiança, não na emoção. Finalize agradecendo antes de receber. A gratidão antecipada é um gesto de fé madura. Declara que você acredita no movimento divino já iniciado. Ela estabiliza suas emoções e abre o espaço para que Santo Antônio atue com precisão. Permaneça alguns instantes em silêncio. Esse segundo silêncio é a porta por onde o retorno se aproxima. Ele simboliza entrega total. Quando você encerra o ritual dessa forma, o que parecia distante começa a encontrar o caminho de volta. Quando você entrega sua necessidade à intercessão de Santo Antônio, inicia-se um movimento que começa dentro de você. O primeiro sinal é uma mudança interna inesperada. A inquietação diminui, a respiração se torna leve e a urgência perde força. Essa paz é o indício de que o retorno começou, mesmo que nada tenha acontecido externamente.
O segundo sinal é a iluminação da memória. Intuições surgem com clareza. Lugares antes ignorados se apresentam. Detalhes esquecidos retornam. Essa clareza não vem da lógica, mas da orientação espiritual. Santo Antônio reorganiza percepções e abre portas internas. O terceiro sinal aparece no ambiente. Objetos retornam, circunstâncias se alinham, pessoas dizem algo que direciona você. Esses acontecimentos não são coincidências, mas movimentos espirituais, criando condições perfeitas para o reencontro. Quando esses três sinais surgem, é a confirmação de que a intercessão está em curso. O retorno se torna inevitável. Entre muitos testemunhos, a história de Helena revela a força da intercessão. Ela perdeu documentos essenciais para sua vida profissional. Após dias de busca frustrada, acreditou que seu projeto havia chegado ao fim. Ao ouvir sobre Santo Antônio, decidiu tentar. Silenciou a mente, apresentou sua necessidade e entregou sua perda ao santo. Ao terminar, sentiu uma mudança interna imediata. A angústia se dissolveu e uma clareza inesperada surgiu. Veio então uma intuição improvável. Verificar uma gaveta que já tinha vasculhado inúmeras vezes. Ao abrir, encontrou a caixa intacta. Nada explicava aquele retorno. Compreendeu que não era coincidência, mas orientação espiritual. A história se espalhou e inspirou muitas pessoas. Ela mostrou que a intercessão não se limita ao material, mas restaura a ordem interna que permite o reencontro. A oração destinada a Santo Antônio é um gesto de entrega e consciência. Depois de percorrer todas as etapas, você chega ao ponto em que sua voz, intenção e necessidade se alinham com a ação divina. Santo Antônio, servo fiel do Altíssimo, apresento agora diante de ti aquilo que saiu do meu alcance. Peço tua intercessão para que o que é meu por direito encontre o caminho de volta. Ilumina minha mente, fortalece meu discernimento e guia meus passos com precisão. Afasta toda a confusão que encobre meus olhos e permite que eu veja com clareza o ponto onde devo buscar. Que tua presença toque cada detalhe envolvido nesta perda, reorganizando o que se desfez e restaurando o que precisa retornar ao meu caminho. Confio na tua assistência e sei que tua intervenção age com verdade, rapidez e propósito. Agradeço desde agora pela graça que se aproxima e pela restituição que já começa a se mover em minha direção. Ao finalizar essa oração, permaneça em silêncio. Esse silêncio representa o espaço onde a resposta se encaixa. Ele permite que a ação divina toque o que precisa ser tocado, sem resistência. Chegar ao final deste caminho significa compreender que nada no seu percurso é aleatório. A intercessão de Santo Antônio não age apenas sobre o que se perde no mundo físico, mas sobre o que se perdeu dentro de você. A partir de agora, observe os pequenos movimentos ao seu redor. Uma lembrança, uma intuição, uma mudança sutil no ambiente. Esses sinais são as primeiras etapas do retorno tomando forma. Compartilhar essa mensagem com alguém que enfrenta uma perda também amplia a força da graça. Permanecer conectado ao que fortalece sua fé mantém seu coração estável enquanto o retorno acontece. O que é seu não desapareceu. Apenas aguardava o momento em que você estivesse preparado para recebê-lo de volta. Agora, com clareza, fé e entrega, esse momento chegou. A resposta está a caminho.